Recording is on. Olá, leitores da Impressa Auditável. Hoje mais uma edição que tem uma entrevista que na verdade é só uma desculpa para eu falar com um amigo meu. No caso, o Lucas Gelap, que é cientista político, e eu chamei ele porque eu vi um artigo super interessante sobre pesquisas de opinião e eu queria ler ele para edição, mas aí eu vi que eu não ia conseguir, eu falei, melhor eu passar essa lição de casa para alguém ler que seja mais competente que eu, e aí eu passei pro Lucas, ele topou. Bem-vindo, Lucas, completa seu currículo aí pra gente e se apresenta. E aí, Lucas, beleza? Assim, a gente vai ficar hoje nesse e aí, Lucas, oi, Lucas, oi, Lucas. Vai ficar uma coisa meio irritante para quem estiver ouvindo, mas estou super animado de conversar. Eu achei, eu gostei, agradeço o convite e agradeço o convite para ler esse relatório, barra texto, barra artigo que eu não conhecia. E eu estava lendo umas coisas muito parecidas com isso, inclusive. E aí eu falei, putz, super topo ler e conversar e tal. Bom, né, para completar meu currículo, eu não gosto de currículos longos, ao contrário de boa parte dos acadêmicos, então vou ser sucinto. Atualmente sou professor da UFMG há poucos meses, do Departamento de Ciência Política. Fiz meu doutorado na USP, onde, né, passei muitos anos em São Paulo, onde, né, conheci você. Trabalhei muito com jornalismo de dados, então, né, tenho uma experiência nisso, um contato com as pessoas disso, e trabalhei também em algum nível com pesquisa de opinião, não só de política, né, mas em diferentes instâncias e tal. E nas minhas pesquisas hoje também uso pesquisa de opinião, então é algo que eu sempre tento acompanhar, especialmente porque a gente está tendo, como a gente vê nesse relatório, algumas transformações metodológicas bem legais, especialmente com os desenvolvimentos dos LLMs, né, que está permitindo a gente fazer outras coisas que a gente pode conversar. Sim. Então, só para dar a posição para geral, eu vou colocar o link, obviamente, na edição, mas a pesquisa chama Measuring What Matters, ou Medindo o que Importa. É encomendada pelo Partido Trabalhista Inglês, se não me engano. Se não for, eu vou ficar muito chocado porque ela chama Labour Together. E, e aí eu vou ter errado, mas aí eu corrijo na news. E a ideia aqui é que eles fizeram uma pesquisa bem profunda sobre se as pesquisas de opinião estão medindo errado a opinião das pessoas por diversos motivos. Do jeito que é perguntado, o tipo de pergunta que é feito mesmo, assim, o formato que a pergunta é feita, e se as opções que eles dão são limitadas. Então são várias ideias do que importa. E isso vem daquela ideia de que muitas pesquisas de opinião na Europa e na Inglaterra particularmente, elas sempre dão que uma das maiores preocupações das pessoas é com imigração. E isso é usado para alimentar um bilhão de discurso da extrema-direita. E, e eu acho que um pouco essa pesquisa veio para desmontar isso e mostrar que, na verdade, as pessoas não se importam tanto assim com imigração. É mais uma falha metodológica do que uma preocupação realmente do dia a dia ali, né? Que realmente a pessoa acorda e pensa tipo, de manhã e fala, pô, imigração, ninguém faz isso. Tipo, a não ser que a pessoa mora numa fronteira específica, assim, é um negócio muito realmente estranho isso ser sempre tão saliente, que é uma palavra que eles usam muito nesse relatório das pesquisas. Então, esse é o contexto da pesquisa, e aí eu vou te perguntar primeiro tipo, o que você achou do método dos caras, do relatório em si, e o que você tem para começar comentando. Cara, assim, primeiro, uma das coisas que eu gosto muito desses think tanks, eu acho que quem encomendou é um think tank vinculado ao Partido Trabalhista. Mas a gente tem que apurar isso melhor. Mas uma das coisas que eu gosto desses think tanks progressistas gringos é que eles têm. Os relatórios são muito bonitos, cara. Então, eu, tipo assim, dá gosto de ler, assim. Então, facilitou muito a vida. Então, assim, partindo, né, de que ele é muito bonito, é, eu acho.
na verdade, eles lidam com uma questão que eu mencionei que eu estava lendo. É, então, assim, eu vou, como bom professor, vou dar um passo atrás e eu chego aqui. É, por que isso Para me isso que você está interessou? aqui. Você falou de imigração, e imigração no Brasil a gente sabe que é um assunto muito pouco relevante. Né? Ainda na América Latina isso está crescendo, a gente está vendo a eleição do Chile, está sendo um grande assunto, mas no Brasil ele é pouco relevante. Só que a gente tem em paralelo uma discussão que tem acontecido, que é o crescimento do tópico violência entre as principais preocupações, problemas do brasileiro, né? Então, se a gente pega, né, os principais institutos que medem isso no Brasil, recorrentemente, a gente está vendo violência tem crescido na preocupação do eleitor brasileiro. Então, eu estava interessado em saber um pouco mais sobre isso. Então, eu fui tentar estudar um pouco sobre fui começar pelo princípio, né? Tipo assim, como é que a gente entende, né, o que que é o principal problema, né? E aqui eles estão falando em inglês, né? Matters, mas isso varia muito, né? Matters, issue, problem, né? Então problema, tema, né? Então assim, Assunto. assunto, exato. Então assim, né? O que que a gente tá tratando assim? E é interessante a gente pensar é, por exemplo, numa coisa bem quando a gente fala assim, claramente, parece intuitivo, mas isso quando você vai fazer uma pergunta de opinião para uma pessoa é muito difícil, né? Você pensar nos trade-offs. Faria diferença você perguntar qual é o principal problema ou qual o principal assunto, qual o principal tema, né? Então, assim, isso é uma coisa que já foi, né, estudada por algumas pessoas, né? Eu vi uns trabalhos sobre isso no início dos anos 2000 e de fato, assim, existe para o bem, né, algum nível de correlação positiva, né, em você chamar de problema, chamar de tema, né, então as pessoas meio que entendem mais ou menos da mesma forma, né, então isso isso é uma das preocupações desse relatório, né, mas é uma das coisas que a literatura vem tentando discutir. Porque uma questão básica é o seguinte, olha, às vezes Lucas, vou achar que o principal tema do país tem que ser economia, né? Mas o principal problema às vezes, não é economia, às vezes a economia está indo super bem, então o principal tema não é a economia, o principal problema é a eleição. Ó, a eleição, é a violência, enfim, outras coisas. E o problema que a gente tem com essa, não é bem um problema, né, mas uma dificuldade com essa pergunta é a seguinte, é que a gente usa ela, a gente interpreta ela enquanto analistas, né, e eu não estou falando só cientistas políticos, estou falando comentaristas, cidadãos interessados, etc., como um indicador de que assunto tem que ser abordado pelos políticos, pelos candidatos, etc., porque ele é um assunto saliente, que é a palavra que você usou, né? Que é um termo muito usado também, que é saliente é o que está em evidência, né, para as pessoas. Então, no fundo, essa pergunta, né, principal problema, ou então como a Quest está usando, eu dei uma checada aqui agora, principal preocupação, isso tudo no fundo está querendo chegar no ponto assim, olha, cidadão, o que te parece importante de estar sendo discutido? Só que isso pode ser interpretado de várias formas, né? E é isso que eu acho que esse relatório aborda muito bem e que é muito legal. A gente vai destrinchar ele um pouco mais, mas a grande questão não necessariamente um assunto surgir como o principal significa que a solução é única, né? Então é um pouco do que eles discutem nesse relatório. Não é porque imigração é um assunto relevante, significa que todo mundo quer medidas mais duras. Então não é porque todo mundo, ou todo mundo não, mas não é porque, sei lá, 38% dos brasileiros na última pesquisa da Quest acham violência a principal preocupação no país. Não é porque 38% das pessoas acham isso que esses 38% concordam que a solução tem que ser várias operações, como a que a gente teve no Rio de Janeiro. Pode ser Uhum. meio a meio, né? E aí, tal. Sim. E uma outra questão é a seguinte: não necessariamente não é porque as pessoas acham que isso é a principal preocupação que elas vão decidir votar por causa disso.
Uhum. Então, assim, beleza, violência pode ser a minha principal preocupação. Mas, assim, eu acho que a economia está indo muito bem, então eu vou votar por causa da economia, ainda que eu não ache que o governo Lula é bom no combate à violência. Então, assim, fiz toda essa introdução aqui para tentar explicar, né, por que que essa pergunta, por que que esse tema é interessante e me interessa em particular. E aí, assim, para explicar um pouco, né, para trazer todo mundo no mesmo pé, é um pouco do que eles fazem. Na verdade, eles fazem. Porque o que acontece é o seguinte, né? Os institutos de pesquisa, quando eles estão perguntando, né, por exemplo, a Quest sobre a principal preocupação, a Quest, sei lá, ela tem várias outras perguntas no questionário dela que ela precisa fazer. Cada pergunta custa dinheiro, né, gente? Então, assim, fazer uma pesquisa de opinião não é barato. Então, você tem um trade-off, né? Você bota uma pergunta, é outra pergunta que você deixa de poder colocar e tal. Então, Uhum. o que os institutos de pesquisa fazem é ter uma abordagem conservadora. Eles usam o mesmo tipo de pergunta, geralmente uma só, para que eles tenham uma série histórica que não vai mudar, né? Porque eles perguntaram da mesma forma ao longo do tempo. E eles não vão, geralmente, estar inovando muito. Então, o que esse relatório se propõe a fazer? Calma, falar assim, calma, vamos tentar explorar isso de várias formas para a gente entender melhor o que está acontecendo aqui nesse assunto de imigração. Então, a primeira coisa que eles fazem é fazer um pequeno experimento. Então, assim, na pesquisa de opinião deles, eles pegam metade da amostra e, na hora de perguntar sobre os assuntos mais importantes, eles falam que um dos assuntos pré-selecionados em que os eleitores podem responder é o custo de vida, e para outra metade eles não falam que tem custo de vida. E aí, quando você tem custo de vida entre as opções, você tem muita gente falando de custo de vida, menos gente falando de economia, só que no agregado isso dá muita gente. Ou seja, o ponto que eles querem fazer é o seguinte, pelo que eu entendi, né? Quando você coloca o custo de vida na história, você tira gente falando de imigração e põe mais gente falando de economia. Então isso é bem, bem comum, assim, bem comum assim, né? Se você fazer esse tipo de análise, experimento, pode ser legal e mostra uma coisa que a literatura já sabia, que é tipo assim, que também quando dito em voz alta é meio óbvio, mas o conjunto de escolhas que você dá para a pessoa pode influenciar, né, em como essas escolhas são feitas. Sim, e só Manda para ver. ver se eu não tô, se eu não li errado no relatório, mas quando eles não falam a opção do custo de vida, essa opção nem aparece, né, nas escolhas. Ela fica basicamente zerada, Exato, né? exato. Tipo, Ela fica zerada. Ela não aparece e aí ninguém poderia escolher isso, entendeu? Você tem que escolher entre o principal issue, né, tema, entre as outras opções. E é interessante, quando ela entra, ela vai para 45%. Então, tipo assim, as pessoas têm que selecionar três, né? Então não é que. Mas, enfim, quando você coloca isso, praticamente metade das pessoas falam: não, cara, isso é um tema muito importante, né? Um dos top três. sim. O que vai me fazer escrever um parágrafo sobre o Mandani de novo na newsletter, que ele virou um assunto constante por causa da campanha dele, que foi essencialmente sobre custo de vida, né? Ele fez uma campanha centrada nisso. Sim, sim. Aí a segunda coisa que eles fazem é assim: olha, beleza. A abordagem tradicional é você dar um cardápio de opções. Porém, na verdade, as pessoas não, quando elas vão pensar nos principais problemas que o país está passando, que elas estão passando, e tal, elas estão pensando com um cardápio de opções na mente. Elas estão pensando o que que vem na cabeça. Então, vamos fazer uma outra coisa, que é ao invés de é, dar o cardápio, deixa a pessoa falar o que ela quiser. E assim, poucos institutos fazem isso, né? Eles falam que a Ipsos é um dos que fazem isso na Inglaterra, no Reino Unido, mas por que que poucos institutos fazem isso? É um Porque, inferno para tabelar depois. exato, é um inferno para tabelar Eu depois. tô aqui pensando no processo de, tipo, não dá, não Assim, dá. por um lado, é muito divertido. Quem nunca tabelou perguntas abertas, cara, é muito divertido, porque as pessoas viajam na maionese. Em qualquer pergunta aberta, elas viajam na maionese. É, então, assim, é caro, né? Porque você ia ter que botar pessoas e tal, né, e às vezes você precisa da resposta rápida.
Mas aí o que que acontece? Recentemente, com os LLMs, a gente tem já vários artigos mostrando que LLMs são muito bons, estão ficando cada vez melhores em classificar, essas respostas abertas. Atualmente, né, eles são antes eles exigiam até algum nível de treinamento, assim, mas os modelos mais recentes, eles são muito bons em zero shot, assim, você não fala nada para ele, você só fala assim: "Cara, classifique isso". Fim, e aí ele já vai bem. Então o que eles fizeram foi isso, eles foram, deixaram as pessoas falarem o que elas quisessem, e elas falaram o que quisessem, que queriam, e eles classificaram com um modelo, um LLM, não lembro de cabeça qual, mas eles reportam lá. E assim, imigração de fato aparece, em primeiro com 34%, segundo lugar é custo de vida com 25%, terceiro lugar é economia com 20%. Né, diferenciar custo de vida de economia não é necessariamente fácil, né? Então você vê que é algo que, se você soma os dois, já é maior que imigração, e imigração não é tão predominante. E o que eles fazem, uma coisa legal também, é que eles quebram pela, pela declaração de voto nas eleições, do Reino Unido de 24, e o que isso varia muito, não varia muito, mas varia em alguma medida entre eleitores de diferentes partidos. Então, como a gente esperaria, né, o pessoal que votou no Reform UK, que é o do Nigel Farage, 41% colocam a imigração como principal problema, mas entre Só, quem votou só fazer um trabalhista é parênteses, 40%. Nigel Farage Ó, é o cara do Brexit, então é o cara que tirou a Inglaterra da União Europeia, então é o partido mais isolacionista da Inglaterra, assim, então só para contextualizar que é ele. exato. Não, e hoje ele está sendo, parece que as últimas notícias é que, tipo assim, saíram, salvo engano, tipo, colegas dele de colégio, ele é um senhor de idade, um colega de colégio, falando assim, ele era preconceituoso contra imigrantes desde o colégio, é uma coisa assim. Enfim, e só para corrigir a informação, os trabalhistas é 30%, né, os eleitores trabalhistas, 30% dizem que imigração é o principal problema. Mas não só isso, como eles têm um acesso à pergunta aberta, eles conseguem ver o que que as pessoas também estão falando sobre isso, né. Então o que eles veem é um pouco do que a gente estava falando, há um tempo atrás, que é tipo assim, por exemplo, algumas pessoas falam que o principal assunto é imigração, mas elas falam assim: "Só que tem muito foco na imigração", né, ou então as pessoas têm a imigração é o principal problema, mas as pessoas precisam perceber que imigração pode ser bom e tal. Então que não necessariamente todo mundo quer, algo linha dura nesse sentido, assim. E aí uma última coisa que eles, fazem, assim, eles fazem várias outras coisas, né, mas para não ficar, dando uma aula do artigo, eh, Então, tá um ótimo, eu tô outro aqui. um outro, entre aspas, experimento, que já não é um experimento propriamente dito, eu acho, mas o que eles fazem, ao invés de pedir para as pessoas compararem, escolherem, né, dentre o cardápio de opções completo, eles fazem pares. Então, assim, olha, entre custo de vida e saúde, qual é o principal problema? Entre custo de vida e imigração, qual é o principal problema? Entre custo de vida e transportes, qual é o principal problema? Só que aí eles vão aleatorizar isso para as pessoas, né, aleatorizar quais são os pares, e cada pessoa vai responder 3. Então eles podem agregar esse mata-mata, né, entre cada pessoa, e aí quando eles fazem o mata-mata, o que eles veem é o seguinte, a probabilidade, quando o custo de vida aparece no mata-mata, a probabilidade de alguém escolher o custo de vida é de 90%. Quando a economia aparece no mata-mata, é de uns 75, se eu estou lendo o gráfico certo. Quando saúde aparece no mata-mata, é 75. E aí imigração, quando aparece, é 60%. Então, tipo assim, quando você força as pessoas a pensarem assim, o que que é mais importante, né? O custo de vida parece ser algo mais importante do que a imigração, né? Aí eles fazem um outro negócio que eu confesso que eu não entendi tão bem, o Max Diff, então eu vou Também. aproveitar a O, liberdade para a gente não fritar nele. não, claro, e só para falar, teve o gráfico, a figura 11 que você pulou logo antes dessa, que eu também achei muito interessante, que ele muda a pergunta
qual é o assunto mais importante do país para qual é o assunto mais importante do seu dia a dia. E aí a questão de imigração, ela vai para um bolo ali, tipo, de 10% das pessoas falando isso, e custo de vida bate 56%, que mostra que as pessoas, elas claramente têm um pensamento diferente ali quando elas são perguntadas sobre o país e sobre a vida delas, né? Então, é onde esse discurso, talvez, quando a gente vê as pesquisas que falam de o problema do Brasil é a violência, mas aí as pessoas não votam, né, necessariamente alinhados com isso, é porque o problema do Brasil pode ser a violência, mas o problema dela é pagar o gás, é outra questão, é uma questão muito mais próxima dela, né? Então o custo de vida acaba disparando quando você muda o foco do país para a própria pessoa, né? E, e, e assim, eu gostei muito desse relatório, porque a gente tem vivido desde 2018, 2014 eu acho que não foi tanto já, mas desde 2018 uma descrença com pesquisa como um todo. E aí ver alguém discutindo metodologia de pesquisa num formato razoavelmente acessível, que eu consigo ler, eu que sou engenheiro e não entendo nada de ciência política, consigo ler e consigo acompanhar a discussão e falar, pô, eu acho que eu posso dar opinião sobre isso. Eu achei bem legal, porque desde 2018 a gente tem realmente essa discussão, e aí eu queria também ouvir você sobre as pesquisas têm falhado, ou as pesquisas elas acertam a gente que não sabe ler a pesquisa, a gente que dá muito valor no resultado específico versus uma coisa mais geral? Cara, eu acho que, assim, algumas coisas. Primeiro, é, eu me sinto obrigado a fazer o disclaimer do. Aliás, eu tenho que fazer um disclaimer, né? Que, enfim, já trabalhei com isso, né? Então, Uhum. obviamente, eu não vou chegar aqui e falar assim, não, o negócio não vale Não nada, eu não funciona, não acredito vale nada, nisso, meu. não funciona. É tudo uma Então, mentira. assim, né? Tem esse disclaimer. Mas, assim, eu me sinto obrigado a começar, porque uma das principais referências para mim, né? Uma pessoa que eu sempre leio, sempre acompanho, é o Rafael Nishimura, que é um estatístico brasileiro que trabalha na Universidade de Michigan, que é o, sei lá, o principal centro universitário que estuda pesquisa de opinião no mundo. E ele sempre fala, quem segue ele no Twitter, no Blue Sky, acho que ele tá no Blue Sky, mas no Twitter com certeza, ele sempre fala, é, pesquisa de opinião não serve para prever resultado. Então, assim, ele sempre fala, ele sempre condena esse exercício de predição pela pesquisa em si. Pesquisa pode ser insumo para modelos preditivos, mas em si, pesquisa não prevê resultado, porque pesquisa é um retrato do momento e você não está fazendo pesquisa. Tipo assim, quando a pessoa vai na urna, ela não está respondendo a pesquisa e votando, ela está só votando. E ela pode mudar de ideia e tal. Dito isso, né, feito esse comentário, é inevitável que a gente compare, né? É inevitável que a gente compare. E eu acho que, assim, pro bem ou pro mal, isso é uma coisa que eu aprendi trabalhando um pouco no jornalismo, assim, né? Tipo, pro bem ou pro mal, as pessoas vão comparar ou não, então a gente tem que, tipo assim, orientar como é que a gente faz melhor essa comparação ou não. E aí, assim, cara, eu não tô com os dados aqui à mão, mas as pesquisas, vamos lá, para alguns cargos elas são muito boas, para outros cargos elas funcionam menos. Mas aí eu acho que o problema não é em si da pesquisa, e muito mais da dinâmica. O que eu tô querendo dizer? Por exemplo, né, eu acho que, né, em 2022, no segundo turno, né, que é, digamos assim, é o cenário que as pesquisas brasileiras geralmente vão melhor. Segundo turno, as pesquisas, principalmente das eleições presidenciais, no geral, foram muito bem. Sim, Ano passado, as pesquisas. Quando eu estou falando. Então, aí que eu estou falando também, né? As pesquisas, eu estou falando geralmente dos principais institutos de pesquisa, sim, sim. né, A que a gente gente, a tem no gente tá Brasil. excluindo os institutos que as pessoas fazem enquete na internet e publicam como se fosse pesquisa. Mas, então, e Então, só pra eu expandir um pouco o que a gente tá falando, eu sei que eu comentei Brasil, porque eu usei 2018, mas, particularmente, a gente cobriu
na news eleição do Chile e da Bolívia recente, e nas duas a gente teve um mesmo evento curioso, que é o segundo colocado não estava em segundo nas pesquisas antes de ir para o segundo turno, né? Então a Janete, no Chile, teoricamente pelas pesquisas, o primeiro colocado era a Janete Hara e a segunda era a outra candidata de direita, mas quem acabou indo para o segundo turno foi o Casti, que estava em quarto. Então ele saltou bastante ali, dependendo da pesquisa. Tinha pesquisa que ele estava em terceiro, mas em nenhuma ele estava em segundo. E na Bolívia a mesma coisa. O cara que foi para o segundo turno, ele estava em terceiro e aí ele acabou passando para o segundo turno. E então assim é muito interessante essa quando isso acontece, né? Quando o Uhum. candidato nem era esperado que ele tivesse lá. E no Brasil, vou dar o exemplo do Pablo Marçal na eleição para a prefeitura aqui de São Paulo, que eu acho que a diferença dele da pesquisa para o resultado foi muito, muito grande, apesar que ele não passou do segundo turno, mas foi bem razoável, assim. Então, o Marçal, se eu não me engano, essa eu estava acompanhando mais perto, assim. As pesquisas estavam dando bem próximas, assim. Mas eu tenho que checar. Mas assim, né, imagino que você esteja checando, enquanto eu vou falar do outro, Eu assim, dos outros vai dois falando, vai falando. casos. Dos outros dois casos, eu acho que tem uma questão assim. Eu não vou poder falar deles aprofundadamente, pois não estou tão por dentro, estou um pouco mais por dentro do Chile, mas não tanto assim. A gente não pode esquecer que as pesquisas elas têm um efeito de sinalização para o eleitorado, né? Então, a pesquisa ela não vive no vácuo. Então, a pesquisa é um fato político da eleição. E eu acho que, parênteses, né? Eu acho que esse é um dos problemas que a gente está tendo no Brasil. A cobertura jornalística sobre campanha eleitoral tem virado, em grande parte, uma cobertura jornalística sobre as pesquisas eleitorais e não sobre a campanha eleitoral. Então, assim, a gente não tem. A gente gasta um tempão, você liga na Globo News. Eu também, né? Fico com a Globo News ligada agosto, setembro inteiro, é pesquisa o tempo todo e tal. Que coisa Mas horrível assim, que a gente faz com a gente, cara. exato, exato. E a gente alimenta isso que eu tô falando que é ruim, né? Que é, tipo assim, a gente quer mais jornalismo do que os candidatos estão falando, fazendo, Sim. denúncia, proposta, etc. Né? Então, as pesquisas são um grande fato político e elas podem dar sinais para o eleitor, né? Bom, meu candidato, sei lá, meu candidato tem menos chance do que eu achei que ele tinha, então eu vou abandonar ele e vou escolher um dos cabeças. Ou então, Hum. eu estava pensando em abandonar, sei lá, vamos supor que isso tenha acontecido, não sei, mas eu estava pensando em abandonar o cast pela Matei, o nome dela, né? Evelyn Matei, isso. Isso. Eu estava pensando em abandonar o Cacho pela Matei, mas parece que ele não está tão longe assim, então eu vou ficar com ele, né? Porque no Chile, por exemplo, o Cacho vinha caindo, né? Então pode ser que era isso, pode ser isso, né? No final das contas, as pessoas, não, pera aí, se eu ficar aqui, talvez ele não vá, né? Então, assim, a gente não pode esquecer isso, que mesmo na véspera, é, os eleitores podem mudar de ideia. Né? E ainda que, sei lá, nas eleições majoritárias, presidente, governador, não seja um volume tão grande de pessoas, presidente especialmente, não seja um volume tão grande de pessoas que decidem de última hora, no Brasil, não só no Brasil, mas no Brasil as pessoas decidem muito voto de última hora. Né? Então a gente realmente pode ter essas mudanças assim. É meio. Eu sei que algumas pessoas vão ouvir isso e falar, porra, que argumento cretino, hein? É isso, né? O cara mudou, ele mudou, né? Não dá. Mas assim, é Tudo isso verdade que para as pessoas. defender a indústria da grande pesquisa. Exato. Mas assim, é verdade que as pessoas mudam de última hora, que você pergunta, você faz pesquisa depois da eleição, você pergunta quando que você decidiu, né? Aí você vê que a boa parte das pessoas dizem que decidiu de última hora. Então, assim, né, isso tudo para dizer que, para mim, as pesquisas. Então, eu posso falar mais do caso brasileiro e um pouco do americano, mas no Brasil, eu acho que a gente tem um conjunto grande, cada vez maior, inclusive, para o bem, eu acho, de institutos de pesquisa que fazem um trabalho sério, né, e que tem discutido isso a sério. A gente viveu por muito tempo uma espécie de, não exatamente um duopólio, né, Ibope, Datafolha, assim,
Uhum. E hoje eu acho que é um cenário muito mais amplo, assim, né? A gente tem o Ibope virou IPEC, que foi comprado pela Ipsos, então a gente tem a Ipsos aqui, a gente tem o Datafolha, agora a gente tem a Quest, que é um grande player, a gente tem outros grandes players no mercado que fazem pesquisa de alta qualidade, que é o, sei lá, o Real Time Big Data, o MDA, enfim, outros, né? Não vou ficar falando demais, não, que aí eu vou deixar alguém de fora e vou receber hate. Mas, enfim, tem vários outros, IPESP, então tem vários outros institutos que Agora eu vou fazem. pesquisar qual que você deixou de fora para colocar na newsletter e falar, Lucas, que não mencionou o instituto tal. Mas eles, assim, eles fazem um trabalho sério. Acho que a gente precisa de mais discussão pública sobre o que eles fazem, né? Então, porque eu acho que isso no fundo, é o que pode causar diferenças e tal. Mas todo mundo, desses grandes atores, todo mundo faz um trabalho muito sério, sabe? Sim, Então, digamos, os erros, no geral, erros acontecem, né? É parte sim. do E é isso, negócio né? e É um instrumento de medida de uma amostra por amostragem. É esperado que ela tenha um erro. E só para me corrigir aqui, eu falei que o Marçal estava mais longe, mas não. Tô vendo aqui, tinha pesquisa que o Marçal estava em segundo, super em cima da eleição. É, Eu te- teve alucinei um da esse. FESP, não foi eu acho que não foi a última, acho que foi a penúltima, mas que tinha, tipo, quase que um empate triplo mesmo, assim. Sim. Acho que na última já tinha dado uma mudada. Mas assim, Lucas, só para deixar uma referência também, para não sair do lugar de professor, tem um artigo na revista Estudos Avançados 2022 do Fernando Meirelles e do Guilherme Russo. Full disclaimer, são dois amigos, mas enfim. O que eles fazem, eles pegam 2.000 pesquisas eleitorais no Brasil entre 2012 e 2020, e aí eles tentam, e eles comparam, né, o resultado das eleições com o resultado das pesquisas, né, enfim, utilizando diferentes modelos e tal. Então eles é, falam que, olha, as pesquisas eleitorais no Brasil parecem ser tão boas quanto em outros países, quanto mais perto da eleição, melhor é a predição, né, do resultado natural e tal. Enfim, mas ele tem uma discussão legal e ampla, assim, né, do que está acontecendo no cenário de pesquisa do Brasil. Isso é um retrato de 2002, né? A gente já teve 2024, a gente já teve várias inovações aí e Uhum. seguimos tendo. E aí eu vou aproveitar que a gente. Acho que a gente já conversou disso há 1000 anos atrás, mas o famoso. A gente teve o famoso modelo preditor lá nos Estados Unidos do 538, e lá nos Estados Unidos tem vários outros. Tem o termômetro esquisito do New York Times, tem outras versões. E aqui no Brasil a gente ainda não tem um negócio desse, né? Um preditor que, pelo menos não na, tipo assim, a Folha, a Globo, Bom. esses caras não tem. Eu já acho que já vi alguma coisa mais acadêmica. Eu já vi eles tentando fazer aqueles agregadores de pesquisa, o que é um negócio que eu tenho um certo medo, porque me parece que é misturar maçã e laranja, e eu acho complicado. Mas Mas assim, o que precisa para montar um. Agora, eu vou fazer uma pergunta muito que eu não sei se você tá preparado. Você falar, não sei, tá tudo bem. Mas o que precisa para montar um modelo desse? Cara, enfim, primeiro, só tem um modelo desse para o Brasil, é, que é quem faz e aí eu peço desculpas que eu nunca sei pronunciar o nome direito. Acho que o primeiro nome dele é o Neil é o Dash. Ai, meu Deus, eu nunca sei pronunciar o nome dele. Mas enfim, ele tem enfim, ele é um dos caras que mais sabe de pesquisa eleitoral no Brasil. Ele tem uma tese de doutorado na estatística da USP sobre metodologia de pesquisa eleitoral no Brasil. Então, o cara sabe muito. É, assim, já vi ele falar, É o super, Dash, achei ele aqui. super generoso, parece. Não conheço ele pessoalmente, só vi ele falando e tal. É, mas ele tem, né, no site dele, o polindata.com.br, ele faz para as eleições presidenciais, ele tem modelos preditivos, né? Então, mas acho que é o único. Não sei se o Jota tem algo, mas enfim, não vou me comprometer com essa informação. Mas agora indo para a pergunta mais difícil, o que que a gente precisa para isso? Cara, então, existem
existem diferentes modelos, né? Então, assim, basicamente, o que você vai, né, o que esses modelos americanos fazem, e eu não vou poder entrar em tanto detalhe, porque eu não estava preparado para responder essa pergunta, então eu vou falar do que eu consigo falar de cabeça, mas é basicamente assim, olha, você pode ter desde o modelo mais simples de todos, que é, eu tenho pesquisa, eu vou colocar como preditor, né? Então basicamente eu quero prever quem ganha e quem não ganha, ou quantos por cento de votos a pessoa vai ter, e aí o que que eu vou usar de variáveis explicativas para isso, né? Então vamos dizer assim. É, o modelo mais simples eu tenho as estimativas das pesquisas. Então, se eu tenho as estimativas das pesquisas, aí eu posso, enfim, dar peso diferente, etc., dependendo da proximidade, dependendo do instituto, blá blá blá, mas eu vou usar só isso de preditor. Mas você pode complexificar isso por motivos teóricos, né? Então, você pode dizer assim, eu quero, e aí nos Estados Unidos eles chamam isso de os modelos de fundamentos, né? Então, eu vou ter a economia vai ser parte do meu modelo explicativo. Então, aí como que eu vou modelar a economia ali? Aí varia, né? Qual variável eu vou usar, qual peso eu vou dar, né? Como é que é a distribuição desses dados, etc. Mas eu vou incluir a economia. Eu vou incluir, além da economia, ainda que isso esteja correlacionado, eu posso incluir a aprovação presidencial. Aí eu posso incluir outros fatores, né? Então, você pode ter diferentes modelos que vão dar diferentes pesos. Você pode ter, inclusive, modelos que não têm pesquisa eleitoral no meio, entendeu? São modelos puramente de fundamentos. Que muita gente que faz modelo assim, que ó, eu tenho a economia no ano anterior cresceu tanto, o presidente está no segundo mandato, ele teve tanto por cento de voto na última eleição, se a gente faz isso, a probabilidade de vitória é X. Isso me parece que funciona muito bem pro modelo americano bipartidário, assim, né? Que é tipo assim, ou ganha situação ou oposição, porque isso parece possível você falar assim, não, o incumbente vai ganhar ou vai perder, mas falar quem é o dos outros que vai ganhar me parece realmente que você precisa um pouco de pesquisa, pelo menos você vai falar, pô, o cara da oposição que tá mais próximo é esse aqui. Sim, sim, sim. Mas então, assim, sem me comprometer demais, né, o que a gente precisa para fazer é um pouco isso. E aí, obviamente, assim, na hora de fazer, você pode tanto fazer a coisa mais basiquinha de todas, que aí eu não recomendo, que é, enfim, sair tirando umas médias e tal, quanto é, fazer, aí sim, você tem vários tipos de modelagem que você vai utilizar diferentes é, pressupostos estatísticos para modelar essas relações. Eu acho que, assim, sendo muito sincero, por que eu acho que a gente não tem isso no Brasil? Aberto, assim, da forma que a gente tem, além do modelo do New. Cara, porque não é fácil fazer isso. Assim, não é nada muito difícil, mas também não é fácil. E então, sim, você gasta tempo, né, recursos no sentido amplo da história. Eu não acho que as redações no Brasil estão qualificadas o suficiente para fazer esse tipo de produto, né? Então, veículos de imprensa. E é uma aposta arriscada, especialmente depois de tudo que aconteceu nos Estados Unidos. Vamos supor que uma redação decida investir, contratar pessoas boas. Tem várias pessoas no Brasil capacitadas para isso. Elas vão, fazem. Puta, a redação gasta maior dinheiro, né? A gente sabe que jornal não tem dinheiro no Brasil, mas eles gastam maior dinheiro. Aí vai lá e erra a previsão, cara. E é isso, né? O errar é muito mais claro do que É, do que qualquer outra exato. coisa, né? Eu acho que nos Estados Unidos eles se beneficiaram do fato que eles tinham, né, tiveram um sistema relativamente estável por um bom tempo. E as primeiras vezes que esse negócio foi aparecendo, então o Nate Silver é famoso por ter acertado a vitória do Obama nos 50, bom, né, acertado o resultado dos 50 estados em 2012, né? E beleza, né? Então assim, E talvez se ele não nunca tivesse mais acertado, replicou esse sucesso. e aí, tipo, então, assim, era um outro momento. Acho que você entrar numa dessa hoje é muito mais difícil. Mas, assim, eu pessoalmente acho muito legal ainda. Assim, eu sou super consumidor, mas eu não acho que as pessoas conseguem consumir isso da forma Sim, adequada.
porque qualificaria o que você comentou, né, da discussão, aquela discussão da Globo News durante todo o período eleitoral, ela ser menos a corrida de cavalo do Fantástico, do Brasileirão, que é tipo, fulano tá com tantos pontos, fulano tá com tantos pontos, e na pesquisa anterior ele tava com tanto, e agora ele tá com tanto. Que é uma discussão que realmente ela parece realmente pobre, e ela gera uma expectativa muito direta de que esse vai ser o resultado da eleição, né? No Brasil a gente tem Sim, pesquisa até muito em cima, né? sim. Eu tava vendo, no Chile param com uma semana de antecedência. No domingo anterior é a Nossa. publicação da última pesquisa. Então eles têm uma semana no escuro ali. Então, para sua explicação de que as pessoas mudam de ideia próximo no Chile, faz muito mais sentido. Então a última pesquisa que a gente tem do Chile é antes da eleição e depois já tem a pesquisa de boca de urna. Hum. E aí a pesquisa de boca de urna, felizmente, ela bate com os resultados, né? Porque essa se der diferença aí é um problema sério. Aí a metodologia tá com problema, porque. Então, uma grande coisa, desculpa te interromper, mas é uma grande coisa das pesquisas do Brasil é, tipo assim, o Brasil não tem mais boca de urna, né? Por quê? Porque as empresas, né, os contratantes e as empresas, que é muito caro, o resultado no Brasil sai muito rápido. Então, assim, por que que a gente tinha boca de urna antes? Era para a gente saber o resultado antes. Mas o TSE é tão bom que o resultado sai muito rápido. Então, não compensa gastar a fortuna, porque é muito caro fazer uma pesquisa de boca de urna. Então, não compensa. Mas se você pegar as pesquisas de boca de urna das eleições quando ainda tinha, 2000, acho que 2022, não lembro se teve, 2018 eu lembro que teve. Elas são muito boas. São muito boas. Então, assim, porque, assim, é o mais próximo que você vai ter do resultado, de fato, né? Porque você pega a Sim, pessoa saindo da urna, né? Então, e as pesquisas no Brasil de boca de urna eram muito boas, assim. Tanto que eu lembro em 2018, é, eu ia trabalhar, eu estava trabalhando, né, no G1 e eu ia entrar 6 da tarde na redação. Aí eu lembro, deu lá 5 horas e tal, aí começou a sair aquelas bocas de urna, um tanto de resultado que eu não estava esperando. Eu falei, caramba, a única reação que eu tive foi para redação uma hora mais cedo e ir vamos embora. correr, Por porque. causa por causa da boca de urna, né? Tanto que a gente confiava nelas. Sim, e é uma coisa, né? A boca de urna trazia informação mais precisa da população em si, né? Quem votou em Sim. quê e tal. Então essa informação meio que foi perdida com, com, por culpa da urna eletrônica. A gente tem informações piores sobre o eleitorado brasileiro. Essa Essa é o pior take que eu é, poderia ter feito. cara, não, assim, essa culpa dá para atribuir à urna eletrônica. Essa culpa dá. Essa culpa dá. Vou te dizer assim, a gente teve que cavucar para achar um problema com a urna, mas aí achamos. Né? Isso porque eu tô falando com cientista político. Se eu estivesse falando com engenheiro da computação, essa Ah, pode ser não, eu totalmente sei que a diferente. resposta, eu sei que a resposta ia ser bem diferente. Mas, mas muito legal. Eu peguei aqui o site do Polin Data. Ele já tá com o modelo rodando para 2026. Então, a gente já tem aqui eu ainda não entendi exatamente o que cada coisa quer dizer, mas eu vou olhar e colocarei na news. E, cara, muito bom. Vou te chamar quando tiver saindo, quando começar a sair as pesquisas que mais valem a pena. Porque por enquanto está saindo pesquisa, mas é tipo, falta quase um ano ainda para a eleição. Eu não acho que tem grande valor. A gente nem sabe quem são os candidatos ainda. Ninguém sabe. A gente sabe um deles e o oponente principal ali da oposição, a gente ainda não tem esse nome definido. Então acho que não é o momento para conversar sobre as pesquisas brasileiras. Mas eu vou te chamar ou tentar chamar as pessoas que você mencionou, tipo, porque a gente também preza por rodar a galera aqui. Sim, tem muita E, gente boa que sabe de pesquisa no Brasil. e é Vários massa, melhores porque. que eu, inclusive. Que é isso? Não seja humilde. E vou te perguntar, você chegou a bater o olho no outro artigo que a gente vai mencionar na news? Sim, sim. Eu não vou nem poder, enfim, você colocou eu para falar de pesquisa, então obviamente vai ser 50 minutos falando pra caramba Essa de era a ideia. pesquisa, e eu tenho que ir embora daqui a pouco para aula. Mas
Eu passei o olho no outro artigo, sim, que na verdade é um artigo bem legal. Ele é, entre aspas, simples. Na verdade, ele é uma nota de pesquisa, né? Então é Sim. justamente para ser mais curto mesmo. É, mas ele faz uma discussão sobre uma pergunta, enfim, que eu e você provavelmente já tivemos em vários botecos discutindo com diferentes pessoas, que é basicamente a seguinte pergunta, né? Se você, um partido de extrema direita ou direita radical, né, tem uma plataforma muito dura, radical em algum assunto. Nesse caso aqui, que eles estão olhando é a imigração, né? Então, faz sentido para um partido mais mainstream, né? Um partido de centro-direita, de centro-esquerda, de centro, adotar essa política, né? Porque é o que eles chamam de acomodação, né? Então, faz Uhum. sentido eu adotar a pauta deles porque assim a lógica seria, olha, se eu adotar a pauta deles, eu vou capturar o eleitorado deles, né? Existe uma controvérsia na literatura, né? E entre os políticos e nas várias mesas de boteco brasileiras sobre Esse, esse se assunto, de funciona. uma forma ou de outra, é literalmente metade da discussão política no Brasil. É tipo assim, se fulano tem que ir mais ao centro, tipo, se fulano tem que ir mais à direita, se fulano tem que ir mais à esquerda. Essencialmente, para um lado ou para o outro, a maior parte das discussões são sobre, tipo, se o político de mainstream, de centro-esquerda, centro-direita, tem ou não que se aproximar dos extremos. Aqui eu estou usando extremos só no sentido de pontas mesmo, porque eu Sim. não acho que a extrema-direita e extrema-esquerda sejam equivalentes de forma nenhuma. Então, e aí, para ser bem direto ao ponto, assim, o que eles fazem, né? Eles pegam dados de 1900, fim dos anos 70, início dos 80, até agora, praticamente 2020. É, eles focam, né, na questão de imigração e eles vão olhar dois tipos de dado: voto no agregado para partidos, né, de direita radical. Então, assim, quantos votos aquele partido teve em determinadas eleições. E eles vão olhar para dados de pesquisa de opinião. Por quê? Na pesquisa de opinião, você tem um dado que ele é imperfeito, sim, mas você tem o dado, geralmente a pessoa diz para quem ela votou na última eleição e para quem ela votou nessa eleição, ou iria votar e tal. Eu acho que aqui já é pós-eleitoral, então talvez seja depois da eleição. Mas, enfim, com isso, ainda que esse seja um dado problemático, né, a gente pode depois conversar porque esse é um dado problemático, você tem alguma medida, ainda que imperfeita, de quem deixou de votar num partido centrista, mainstream, e passou a votar no partido de extrema direita. E vice-versa também, né? Você consegue fazer essa comparação. Hum, Quem deixou de votar num e passou a votar no outro. Né? E aí eles fazem vários modelos, tal, mas aí eu vou direto na hot take dele, assim, mas acreditem que eles fazem muito trabalho. Quem tiver curioso, leia o artigo, que eles realmente fazem muito trabalho. As 8 páginas não fazem justiça, tanto que eles têm 1 milhão de apêndices. É, tem. mas o grande hot take deles hot take coitados, né? Os caras fazem um baita artigo. O grande achado deles, não é um Não, eu hot gostei, eu take. vou usar hot take na newsletter também. O grande achado deles é o seguinte: olha, se o partido de direita radical, extrema-direita, ele já é um partido consolidado, o que que isso significa nos termos dele, né? Ele é um partido que já tem 5% dos votos na eleição, né? Então, assim, obviamente, né, gente, está falando aqui de países europeus, sistemas proporcionais, parlamentaristas, então é outra dinâmica. Então, assim, se eles têm 5% dos votos, já eles são partidos consolidados, eles não são partidos que estão surgindo em ascensão. Se eles são consolidados e um partido centrista tenta capturar essa pauta, dá errado. Né? O que acontece é o partido de extrema-direita ganhar mais votos. Né? É o que o Le Pen dizia, que os eleitores preferem o original e não a cópia. Né? Sim, Então, mas é o assim, que eles eu. preferem quando é consolidado. Exato, é porque para que você vai votar no fascismo light se você tem o fascismo com açúcar? Exato. Exato. Não tem sentido. E aí tem um outro achado também, que além de ser consolidado, se os partidos mainstream tentam fazer o que ficou conhecido na Europa como um cordão sanitário, né, vamos todo mundo se aliar para isolar a extrema-direita,
isso também dá errado, né? Então a extrema-direita também ganha. Então, assim, né, é a cooptação somada desses fatores, né? Eu não estou falando Sim. que o cordão sanitário vem ser ruim, é a cooptação somada com isso. E, né, dos partidos consolidados. A minha explicação para isso, né, pensando assim, é que, bom, provavelmente você tem um partido consolidado, e aí você vem, digamos assim, na visão desses eleitores, é um conluio centrista, assim, né, contra as minhas visões diferentes e por isso dá errado. Só que eles fazem um alerta muito importante, que é o seguinte, olha, o achado deles é para questões de imigração, que inclusive você pode medir de outras formas, eles medem de várias formas assim, né, para tentar é, evitar que seja por causa da forma específica que eles mediram, mas isso é sobre imigração. Então, sei lá, de novo, voltar ao exemplo inicial que eu estava falando aqui quando a gente começou a conversar, violência. Se a gente usasse violência ao invés de imigração, o resultado seria o mesmo? Não sabemos, né? A gente está Uhum. falando de imigração. É plausível que sim, mas assim, talvez plausível que sim, na Europa, porque, de novo, nós estamos testando isso na Europa, não no Brasil, não na América Latina. Seria igual ou não? Então a gente tem que pensar, tem que ter muita cautela na hora de transplantar esses achados, assim. Mas, para quem diz na mesa de boteco que você não tem que assimilar as agendas, você tem aí nesse artigo um argumento a seu favor. Vou começar a andar com ele impresso na minha mochila, porque toda vez que alguém falar, eu vou tirar ele e falar, não, aqui ó, tenho evidências de que não funciona, não tem, só fortalece. E, cara, eu sei que seu tempo tá esgotando, então eu vou primeiro agradecer, obrigado pelo tempo, cara, obrigado por ter lido e estudado esses dois assuntos. Foi muito massa e vou compartilhar com você, talvez, um pouquinho antes do texto, se você quiser dar uma lida da news, para ver se eu não se eu não coloquei nada muito estranho, mas só dar uma oportunidade para você se despedir do pessoal que vai assistir. É isso. Ó, Lucas, obrigado demais pelo convite. Eu acho que eu falei demais. Eu sinto que eu falei, tipo, que 1 hora, eu sinto que eu falei 58 minutos, mas tudo bem. Mas você me chamou para falar uma das coisas que eu mais gosto de falar, que é pesquisa de opinião. Então, espero ter ajudado, né? Quem tá ouvindo e quem tá lendo a ter aprendido um pouquinho mais e fico às ordens para a gente falar mais. Adoro falar disso. Ainda mais agora que o semestre acabou. Acabou não, né? Ainda tem essa aula, ainda tem que terminar de corrigir trabalho, mas tá quase. Está Aí eu vou quase. ter mais. Tá fechando. Tá fechando. Bom, valeu, cara. Bom, boa aula hoje, hein? Brigadão.